Começando aqui, fazer a entrevista para a ação do NAP relacionada a alunos parentes com TEA. Queria começar agradecendo já por aceitar participar dessa entrevista e fazer umas perguntas para desmistificar algumas coisas, explicar algumas coisas que muitas vezes as pessoas não sabem e é importante. Queria tu te apresentasse então para as pessoas saberem quem tu é, né? Eu sou a Camila, sou professora de Física do IFE e sou mãe atípica. Certo. Então, tu comentou que é professora, né? Então a gente bolou algumas perguntas aqui para falar tanto da questão profissional quanto da questão de ser mãe de alguém com TEA, né? Então, começando mais pela parte profissional, inicialmente a gente quer saber que série e qual disciplina tu leciona. Eu dou aula de Física, eu trabalhei com alunos com TEA na Física 4 e na Física 1, em cursos diferentes. Tá. Em vários cursos, assim, essas disciplinas? Um era da Free, se eu não me engano, e o ano passado eu trabalhei com a informática, aí sim com 4 alunos TEA na mesma sala. Até então eu não tinha trabalhado com aluno com TEA precisando de monitor. O meu aluno que tinha TEA, super independente, trabalhava sozinho, fazia as atividades. Eu não precisava nem de auxílio do NAPNE. Ele mesmo nos orientava e a gente ia seguindo, auxiliando ele, porque ele tinha acerto de medicação, então tinha dias que ele tinha mais dificuldade. Com a medicação em ordem, ele estava em ordem. Mas o ano passado a gente entrou com o monitor em aula e aí foi uma experiência nova para mim. Então, com relação a esses monitores, assim, teve alguma... Como foi receber os alunos? Teve alguma dificuldade nova, alguma coisa diferente do outro aluno que tu já tinha tido, por exemplo? É diferente, é um profissional novo em sala, é uma pessoa com outra idade que os colegas típicos estranham. Eu acho que um primeiro impacto nas turmas de ensino médio que tu bota um monitor é isso, é ter uma pessoa mais velha dentro da sala. Então a princípio eles acham estranho, o que está acontecendo, o porquê que o fulano tem um monitor que está copiando para ele, por que está ajudando, por que a prova é diferente. E adolescente tudo eles sabem. Tudo que está acontecendo na volta deles, eles estão sabendo e eles estão perguntando o que está acontecendo, por que a prova não é a mesma prova, por que tem monitor para ajudar, o porquê que essas coisas vão acontecendo. Certo. E mais diretamente com esses alunos, teve alguma dificuldade para passar a matéria, para exemplificar algumas coisas, explicar? Física é difícil no primeiro ano, até para quem é típico. Física para quem é típico, saiu da escola de ensino fundamental, em que tem toda uma rede à volta, que os professores têm um outro jeito, e aí eles chegam no IFE que eles precisam ser independentes, que eles precisam ter muita responsabilidade, e eles têm uma disciplina que eles nunca viram na vida. A física no primeiro ano é, junto com a disciplina técnica, a novidade para a vida deles. Sim. Porque eles não têm química no primeiro ano, nenhum dos cursos tem química. Então, a física é a disciplina nova da vida deles. Então, eles têm que se adaptar à disciplina, o que trata a disciplina, eles têm que conseguir estudar, eles têm que conseguir fazer todas as provas. E o aluno atípico, ele tem mais dificuldade de entrar numa nova rotina. Certo. E tu acha que as instituições de ensino em geral, mas especialmente o IFE, né, elas têm uma infraestrutura que dá um suporte adequado para esse tipo de aluno? Sim,
fica se sentindo sozinha, porque é um conteúdo que eu não posso cobrar que a psicopedagoga saiba para me ajudar a adaptar a prova. Eu precisava e aí a psicopedagoga vai saber, uma vai saber física, outra vai saber química, outra vai saber matemática. Não tem como. É um profissional. Tu tá falando de um profissional que vai te auxiliar. Vai pegar a tua prova e dizer, olha, quem sabe isso aqui vamos trabalhar diferente. Mas isso aqui trabalhar diferente, na minha cabeça, às vezes é diferente do que ela estava pensando, eu não consegui traduzir. E até isso voltar para a linha é difícil. A gente precisa adaptar e cada aluno é diferente. Claro. A gente não pode dizer que tem um aluno nível 1 de suporte igual o outro aluno nível 1 de suporte. E o nível 2, a gente não tive aluno nível 3, tive aluno nível 1 e 2. Mas tanto nível 1 quanto nível 2, pega dois do mesmo nível, eles são totalmente diferentes, as adaptações são diferentes. E ir para a realidade do teu aluno é muito difícil. Claro. Na minha disciplina é muito difícil. Mas a gente tem todo o auxílio. A gente tem a psicopedagoga, a gente tem o monitor, a gente tem o psicólogo, a gente tem auxílio. Sim. Às vezes posso me sentir um pouco sozinha, mas a gente tem. Então seria mais uma questão de ir se acostumando com esse tipo de coisa, com essa introdução de outros profissionais e da adaptação toda. Mas o suporte, ele tá lá, ele só tá precisa lá. ser integrado com o Isso. tempo. É. Certo. Mas tu acha que pode ter alguma melhora em cima disso? Alguma coisa que possa facilitar essa experiência para o professor ou para o próprio aluno? A experiência do profissional. Quanto mais experiente a gente fica, melhor fica, mais fácil fica a adaptação. Um profissional que não tem experiência com nada fica bem difícil. Mas depois que a gente vai tendo experiência, que já passou por aquilo ali uma vez, a gente consegue trabalhar melhor. É uma questão de experiência para já estar acostumado com esse tipo de coisa, ou talvez alguma oferta de algum curso de capacitação que possa apresentar essas situações também com antecedência para facilitar já o início. Isso, eu estou fazendo uma especialização em aba, mas e tudo que é curso, tudo que é texto que a gente consegue ler e consegue realmente estudar, sempre facilita. Tudo que a gente aprende, a gente aplica. Quando a gente fala de TEA, tudo que a gente aprende, a gente aplica. Então, tu diria que já começou, tipo, já tem um certo costume a como adaptar algumas dessas coisas, mas é sempre um desafio novo, porque varia de aluno para aluno, né? Todo dia é um desafio novo. Entendi. E agora partindo um pouco para a parte mais social dos alunos, tu vê que eles talvez tenham alguma dificuldade em relação com os colegas ou com os professores, ou talvez até a família, se tu tiver. Eu acho eles muito sozinhos. Eles não conseguiram integrar um grupo. Eles não têm um grupo para passar o intervalo. Eles têm grupo para a sala de aula, se precisar fazer um trabalho, eles têm um grupo. Mas aquele grupo de final de semana, aquele grupo de intervalo, faz falta para o adolescente. E eles, pelo menos os meus alunos, eu não vejo. Eu vejo muito eles com os monitores, que são quem dão total suporte para eles. Mas ter colegas, ter amigos, faz falta. Isso eles não conseguem conquistar. E tu diria que a falta disso pode trazer impactos negativos em outras áreas, então? No social, no emocional deles, eles sentem falta. Eles conseguem lidar muito com o digital.
Eu noto que eles conseguem conversar pelo WhatsApp com os colegas, mas se eles estão no recreio, no intervalo, eles não estão no mesmo lugar, eles não conseguem conversar no mesmo ponto. Sendo um modo diferente de interação, né? Isso. Uhum. E com a informação que tu tem sobre esse tipo de coisa, tu sabe alguma coisa sobre dificuldades de ter diagnósticos, ou se é mais fácil, mais difícil, se com o tempo foi se facilitando? Eu achei que estava mais fácil, mas cada vez mais a gente chega no ensino médio com um aluno está em investigação. A gente tem diagnóstico desde 1 ano e meio, 2 anos, e a gente chega no ensino médio ainda com um aluno em investigação. Isso é muito sério. Uhum. Isso é muito sério porque a gente está lidando com uma pessoa que podia ter feito terapia, podia ter melhorado socialmente e não conseguiu, porque não teve acesso às terapias, não teve acesso ao diagnóstico cedo. É uma coisa que, por mais que esteja sendo diagnosticada, ainda é de uma forma muito tardia, é muito... Ainda está tardio. Uhum. Porque diagnóstico precisa da família. Sim. E a família precisa, e aí a gente fala de nível 1 de suporte, tá? Quando a gente fala de nível 2, nível 3, eu vejo que o diagnóstico tá mais cedo, que a família aceita mais fácil. Alguns com dificuldade de aprendizagem e que vai atrás do diagnóstico já com 14, 15 anos. Uhum. É uma coisa que as famílias tendem a não procurar tanto logo de início, porque não chega a destoar tanto da forma que pessoas típicas agem mais comumente, assim. Mas elas tendem a desviar o que pode ser, né? É o peso do nível 1 de suporte em casa. Uhum. É pesado. Ok. Se tu quiser comentar mais alguma coisa que tu acha relevante para... Sobre educação. Acho que é isso. Acho que os alunos precisam ser vistos com as suas limitações. E aqui no ensino médio eu gostaria que os professores vissem um pouquinho como eu. Que eles precisam desenvolver, independente de trabalhar na área ou não. Eu gostaria muito que os meus alunos se desenvolvessem, independente de conseguir trabalhar no curso que eles estão, mas que o raciocínio lógico fosse trabalhado e que a mente deles fosse aberta para o mundo, assim, porque eles têm uma ideia mais fechada. E aqui a gente consegue abrir a visão de mundo dos típicos, mas eu acho que a gente consegue também dos atípicos. Então vou fazer algumas perguntas assim. Qual é a série e a disciplina que você leciona? Eu leciono Ciências no Ensino Fundamental 2, no 9º ano, no 8º ano e no 6º ano. Nessas tuas experiências, tu já trabalhou com um aluno autista em sala de aula? Sim, em vários níveis. E como foi receber na turma essa pessoa? Então, a recepção do aluno que tem o transtorno, né, que tem algum transtorno, ele sempre causa um certo estranhamento, mais nas crianças menores e menos nos maiores, porque os maiores já têm experiências anteriores de convívio com estudantes com algum transtorno. E tem o estranhamento do docente no sentido de que ele não tem formação específica, nem formação continuada e nem muito apoio. A rede municipal conta com as salas de recurso nas escolas e essas salas de recurso funcionam com psicopedagogas.
Entretanto, a mantenedora não proporciona tempo para reuniões dos docentes com as pessoas da sala de recurso e nem tempo de planejamento, nem tempo extra de planejamento para o professor planejar para esses estudantes especificamente. Então, existe uma estrutura, porém não existe tempo para operacionalizar o que poderia ser operacionalizado tendo essa estrutura. E na tua percepção, quais são os desafios, então, de lecionar para esse público? Os desafios são totais, porque a gente não consegue, a gente nunca tem certeza, a gente tem menos certeza do que em relação aos alunos ditos normais, de que os estudantes estão aprendendo. A gente nunca tem um parâmetro, a gente nunca tem algum grau de segurança quanto à aprendizagem dos estudantes. A gente também não tem, como eu já disse, instrumentação para operacionalizar, para realizar, não sei bem o verbo, mas enfim, para proporcionar um ensino que se adeque às características de cada um desses estudantes. Então, assim, os desafios são gigantescos. E além dos desafios, quais são as principais dificuldades assim, que tu consegue listar para nós no exercício profissional? Então, essa falta de efetivação da política pública. Porque a gente, como docente, conhece a política pública, mas a gente não consegue efetivar a política. Então, a gente recebe o estudante para as instâncias superiores, essa demanda está atendida, mas na verdade não está, porque a gente não tem as condições mínimas para ensinar esse estudante. Além das capacitações, o que mais tu diria que dessas condições mínimas que são essenciais? Tempo remunerado do professor para planejar e executar as ações pedagógicas adequadas. Isso não existe, e se existisse, nós ensinaríamos, nós faríamos. Na tua percepção, as instituições de ensino, no geral, elas possuem uma infraestrutura para receber estes alunos? Não possuem. Não possuem. Por exemplo, espaços pequenos, espaços apertados para alguns indivíduos com transtornos são um problema. A organização espacial daquela pessoa necessita de mais espaço e as redes não observam isso. Então, as redes não colocam esses estudantes em salas de aula maiores, onde eles possam ter uma maior mobilidade sem afetar demais os demais estudantes, entende? E além da estrutura física, questão de monitoria, de professor apoiador, de tecnologias para esses estudantes, tu acha que há? Não. Há monitorias. Há um monitor em cada turma onde existe alunos inclusos. No entanto, há turmas com 6 alunos inclusos. E aí um monitor mais a professora não dá conta até porque existem estudantes inclusos com diversos graus de necessidade especial. Então, não. O que tu dirias que precisa ser melhorado? Então, precisam ser melhoradas as condições físicas, nesse sentido de espaço, precisamos de mais monitores e, principalmente, precisamos de tempo para executar essa tarefa específica que é atender estudantes com necessidades especiais. O que você percebe de pontos positivos no processo de inclusão? Então, o grande ponto positivo que eu percebo, paradoxalmente, estranhamente, é em relação aos outros estudantes. Os outros estudantes têm ganhos ao conviverem com um colega com necessidade especial, porque os outros estudantes abrem a sua mente para fora de si mesmos. Então, esse é um ponto positivo. Só que a gente teria que focar no estudante com necessidade especial. Então, que bom que o estudante com necessidade especial traz esse aporte
de novidade, digamos, para o colega dele. Mas e ele mesmo? Né? Como tu define o teu conhecimento sobre os processos de ensino e aprendizagem para este público com TEA? Incipiente, muito, muito pequeno. Esse meu conhecimento advém do meu próprio interesse pessoal. Porque, repito, profissionalmente, uma das redes que eu trabalho não faz essa formação. Não tem investimento na não formação investe nisso. Não há um investimento na formação do docente para a área. Existem dificuldades... Só uma observação. Sim. Desculpa. Não há um investimento porque as redes assumem para si que elas tendo psicopedagogos nas escolas, isso está atendido. Mas no dia a dia, na prática, não está. Existem dificuldades na escola, tanto relacionadas quanto ao aprendizado, quanto ao convívio com colegas e professores, em relação às questões do TEA? Não, eu diria que essas dificuldades de convívio, elas são superadas no próprio convívio. Só em casos muito agudos, de que o estudante se ausenta da sala de aula correndo, por exemplo, e isso é um problema porque ele pode se colocar em risco ou colocar em risco outras pessoas. Aí, nesse sentido, sim, que é uma situação muito, muito aguda, né? Aí sim, mas os estudantes que conseguem ficar em sala de aula ou conseguem ficar no grupo, mesmo que em espaços fora da sala de aula, não vejo problemas de convívio. Você acha que nas últimas décadas existiu uma melhora significativa nos processos de diagnóstico, né, das pessoas com TEA e a interação social e escolar dessas pessoas? Olha, eu acho que nas últimas décadas, sim. Eu tenho apenas 2 décadas e pouco de exercício do magistério. Então, mas então, pensando em quando eu era estudante, para agora, sim, porque antigamente essas pessoas estavam excluídas do convívio, né, com as demais. Então, nesse sentido, sim. Mas com todos esses problemas que eu aponto. Tu gostarias de fazer alguma colocação tua pessoal a respeito do assunto, assim, livremente? Então, a gente tem que transpor o limite do que as mantenedoras atestam que fazem com o que de fato acontece no chão da sala de aula. Há um fosso entre essas 2 realidades e é esse fosso que impede que essas pessoas sejam atendidas de forma correta. Porque, repito, as mantenedoras apresentarão documentos e dirão: estamos atendendo com tais profissionais, mas se você for na escola, não estamos ensinando esses estudantes. O que estamos proporcionando na escola a eles? Convívio, só. E esse convívio tem ajudado os demais, mas em que medida tem ajudado a própria pessoa, eu tenho minhas dúvidas. Tu quiseste dizer que esse fosso está entre o processo de estar matriculado e presente no espaço físico da escola e em estar acontecendo um aprendizado de fato. Exatamente, é isso? Exatamente. Inclusive, quando nós como professores nos angustiamos e vamos nas instâncias superiores pedir soluções, apresentar o problema de novo, né? E pedir soluções, a gente ouve o seguinte: calma, ele está lá. Recebam ele e ele está lá. Isso é suficiente por hora. Só que esse por hora passa 1 ano, passa 2 anos, passam 3 anos. A pessoa sai da escola e a situação se mantém. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Vai ser de grande valia. Muito obrigada. Foi uma honra.